Nós agora recebemos o vice-governador de São Paulo, Felício Ramute. Governador, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Rafael. Boa noite, Renata. Podemos falar um pouquinho sobre a favela do Moinho, sobre a situação da cena aberta de uso da Cracolândia. É um prazer estar aqui com vocês. Governador, eu quero começar a nossa entrevista justamente falando da Cracolândia, porque a cobertura ela tem sido intensa nos últimos dias. É um movimento que, pelo menos, os moradores daquela região, onde nós tínhamos essa movimentação acontecendo, onde diversas operações já aconteceram, eles inicialmente perceberam uma mudança muito específica, o que eles chamaram de esvaziamento daquele outro ponto. O que nós também acompanhamos uma discussão é para onde essas pessoas elas foram. Nós estamos falando de usuários numa situação de vulnerabilidade muito grande. Eu queria aproveitar esse espaço também para perguntar ao senhor qual é a informação e o detalhamento que vocês têm nesse momento, qual foi o trabalho realizado e que justifica a cena que nós vimos nos últimos dias. Rafael, um breve resgate histórico. Em janeiro de 2023, o governador Tarcísio assume o governo do estado de São Paulo. No dia 2 de janeiro, ele me nomeia para coordenar as ações em relação às cenas abertas de uso, conhecida como Cracolândia. Eu passo a ser o responsável por integrar os serviços do Estado, junto com a Prefeitura, entidades, igrejas, fazer essa atuação conjunta. O que eu encontrei foi um trabalho que vinha sendo realizado, até bem feito por essas entidades, o próprio Poder Público Municipal, mas sem uma coordenação. Era preciso que todos estivessem no mesmo barco, remando na mesma direção. E foi isso que nós fizemos a partir de então. Mais de 2 anos e 3 meses de trabalho. Quando foi final de fevereiro, o governador Tarcísio anunciou ao lado do prefeito Ricardo Nunes todo o plano de ação que nós estamos cumprindo absolutamente à risca. E já respondendo parte da sua pergunta, né, onde estão hoje aqueles frequentadores da cena aberta de uso? Somente no hub de cuidado com crack e outras drogas, que foi criado na gestão do governador Tarcísio, nós já levamos para internação e acolhimentos em comunidades terapêuticas 22 mil usuários. Hoje, exatamente hoje, nós temos 1.200 usuários em tratamento nos nossos hospitais especializados, nas nossas comunidades terapêuticas, nas casas terapêuticas, que, aliás, nós criamos 40 casas terapêuticas que não existiam na cidade de São Paulo. A partir daí, então, essa assistência é muito próxima em relação à saúde, também a assistência social. 980 desses usuários que passaram pela Cracolândia hoje recebem o POT, Programa Operação Trabalho, recebem R$900 da Prefeitura da cidade de São Paulo e fazem ações de zeladoria, limpeza, manutenção na cidade de São Paulo. Então, a grande maioria desses usuários, na verdade, conseguiu ter um resgate da sua vida. E, ao longo dos últimos meses, a gente foi vendo a diminuição. Claro, também já falei da área social, já falei da área de saúde, com uma ação também firme da segurança pública. Eu lembro, Rafael, Renata, logo lá atrás, lá em fevereiro de 2023, a gente falou que o centro era terra de ninguém, onde o Estado não estava presente, onde a gestão pública estadual e municipal não estava presente. Era preciso mudar essa realidade. O melhor lugar para se esconder no Brasil era a Cracolândia. Você poderia se esconder da sua família, se esconder da polícia. E o que nós fizemos? Implementamos o sistema de câmeras, passamos a fazer atuação constante da qualificação em ações da polícia. Nós temos mais de 50 ações policiais na Cracolândia, 1.000 presos, 1.000 traficantes presos. O que aconteceu é que, ao longo do tempo que foi passando, nós deixamos de ter 2.000 usuários e na semana passada nós tínhamos por volta de 60 a 80 usuários. É claro, Rafael, Renata, vocês que acompanham o nosso Jornal da Record News, passou a ser desinteressante para o tráfico, porque uma coisa é você fornecer drogas para 2.000 pessoas, a outra coisa é para 60 pessoas. Então a gente foi vendo que, vamos dizer assim, o primeiro escalão do tráfico que atendia a Cracolândia foi migrando e o 5º escalão do tráfico é quem atendia agora nos últimos dias a Cracolândia. Nós fizemos prisões recentemente e a gente percebeu isso. A gente pegou pequenas quantidades de crack, um volume de dinheiro pequeno, mas, claro, mesmo assim a pessoa estava traficando ali. Passou a ser muito arriscado. A Cracolândia passou a ser o lugar mais monitorado
e assistido do Brasil. Nós temos câmeras, nós temos operações policiais, nós tivemos também o fechamento dos ferros velhos, porque eles faziam parte do ecossistema do crime. Eles roubavam fios, cabos, iam lá e trocavam por dinheiro e que trocavam por droga ou diretamente trocavam por droga. Pensões que foram fechadas, uma operação em conjunto com o Ministério Público, o GAECO, que utilizou todas as informações apuradas pela nossa Polícia Civil e fez uma bela operação também, importantíssima, que nos ajudou muito. E, por fim, a situação da favela do Moinho, que já foi identificada como um ponto do crime organizado e também abastecia a cena aberta de uso. Portanto, a gente não pode falar em espalhamento dos usuários pela região central. O que nós temos é pontos da cidade de São Paulo que sempre tiveram moradores em situação de rua e a Cracolândia hoje ela está esvaziada, mas nós não consideramos que ela está no seu fim. Nós vamos continuar monitorando a região, trabalhando com a saúde, com a assistência social e oferecendo para a população de bem que frequenta o centro, seja para comprar os seus produtos, para fazer turismo, ou aqueles moradores do centro, um centro cada vez mais seguro e assistência de saúde social para esses usuários que são pessoas em vulnerabilidade. Governador, o governo estadual está prometendo aí uma atuação ainda mais forte em locais que servem de pontos de distribuição de drogas. Isso deve acontecer em breve, já nas próximas semanas, e qual deve ser o foco dessas ações? Renata, existem estabelecimentos irregulares que funcionam na região central e acabam estimulando o uso de drogas ou nas suas proximidades ou até influência direta no tráfico de drogas. Nós identificamos alguns estabelecimentos, mas pela legislação antiga porque ontem o prefeito Ricardo Nunes editou um novo decreto que permite que as ações da Polícia Militar, em conjunto com a fiscalização da Prefeitura, possa ser mais célere no fechamento desses estabelecimentos. Por exemplo, um bar onde a gente encontrava máquinas caça-níqueis, nós fazíamos a apreensão das máquinas, mas nós não podíamos fechar esse estabelecimento. Ou algum estabelecimento sem alvará de funcionamento. Pensões em situações precárias do ponto de vista sanitário, de segurança, onde a gente notificava e demorava até 6 meses para realizar o fechamento desses estabelecimentos. Agora, essa ação pode ser mais célere. A partir da semana que vem, nós faremos uma atuação da vigilância sanitária, junto com a Polícia Civil, junto com a fiscalização da Prefeitura, já nesses imóveis que já foram mapeados. Nós já temos, ao longo desses 2 anos e 3 meses, mapeamentos de imóveis que ainda atraem o uso de drogas ali nas suas imediações, principalmente no período noturno, e nós vamos fazer, sim, ações. Como eu disse, nós vamos cometer o erro de gestões anteriores que anunciaram o fim da Cracolândia. O que nós queremos é continuar com esse trabalho constante e, claro, o governador Tarcísio determinou às nossas forças de segurança que, a partir de então, não seja mais admitido o uso de drogas a céu aberto no centro da cidade de São Paulo. E nós estamos fazendo isso com essa atuação conjunta. Governador, eu queria agora olhar para a situação da região da favela dos Moinhos e entender muito o trabalho que vem sendo realizado, tanto pela pasta estadual como aquilo que foi anunciado na figura do ministro Jader, quando a gente olha uma parceria entre federal e também a pasta estadual. Nós acompanhamos nos últimos dias, mostramos aqui durante a nossa programação uma movimentação muito intensa nessa área, essas manifestações, elas acontecendo, a polícia precisando agir de uma maneira muito significativa e as pessoas localizadas ali dizendo que não tinham nenhum ponto para que elas se localizassem e fossem naquele momento. O que tem de concreto nesse instante em relação a esse trabalho conjunto por essas duas esferas para conseguir de alguma maneira ajudar essas pessoas? Quando os entes da federação conseguem trabalhar em conjunto, quem ganha é a sociedade, é a população. E nós chegamos ao entendimento hoje, o nosso secretário Marcelo Branco, vale lembrar, né, nós já prendemos o Léo do Moinho, um dos principais traficantes ali da região central, em específico da favela do Moinho, e fizemos uma oferta de apoio àquelas famílias. Voluntariamente, 90% das famílias assinaram acordos com o CDHU para mudança, e agora o acordo ficou ainda melhor com a participação do governo federal. Eu lembro, Rafael, há um mês atrás, mais ou menos, eu assumi também, o governo estava como governador interino, como hoje, e nós fizemos a coletiva do início das mudanças das famílias da favela do Moinho. E ali a gente falou que o governo federal poderia
atuar em conjunto conosco, primeiro reconhecendo que aquela é uma área insalubre e que não é possível a regularização. Esses foram os pontos comuns que hoje já ficou estabelecido e ficou claro, né? Ou seja, a gente tem que fazer a desocupação e a oferta de novas unidades habitacionais. E agora fazendo em conjunto, com a participação do governo federal, os moradores que vão ser beneficiados com essas casas não precisarão pagar a contrapartida dos 20% da sua renda familiar. Então, com este acordo, eles passam a ser transferidos para unidades habitacionais sem precisar pagar por elas, além do auxílio aluguel. Nós estávamos pagando R$ 400 do município, R$ 400 do governo do estado e agora vamos ter mais R$ 400 do governo federal. Então, essa união em torno dos pontos comuns e da importância de dar dignidade e uma vida melhor para aqueles moradores da favela do Moinho, é o que está fazendo a diferença. Nós continuamos agora o trabalho de demolição das casas, de transferências das famílias, com este acordo do ministro Jader, do governo federal, junto com Marcelo Branco, do nosso governo estadual. Nós ficamos contentes com o resultado da reunião de hoje e a gente vai poder agora continuar o trabalho e a gente espera com uma resistência muito menor da comunidade, que ofereceu resistência, colocou fogo, vamos dizer, nos trilhos, mas que isso já faz parte do passado. Vamos olhar para frente e acho que com as novas condições agora não existe mais discussão em relação à remoção dessas famílias e o tratamento com dignidade para que eles possam seguir suas vidas, salvando novas gerações, porque às vezes tem gente lá que já está há 30 anos na favela do Moinho, mas eles têm filhos, netos, que precisam viver num ambiente salubre, numa outra condição de vida. Então, esse é o nosso foco. O governador Tarcísio deixa de lado a questão ideológica, a questão partidária e foca em beneficiar as pessoas. E nós vamos acompanhar tudo isso. Governador, te agradeço pela gentileza de participar conosco aqui do Jornal da Record News. Uma ótima noite, até mais. Eu que agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a todos. Boa noite.